amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, pessoal, hoje dia 3 de fevereiro de 2026, hoje uma terça-feira, aqui na capital dos baianos, Salvador, Bahia. Estamos aí com 25 graus e são exatamente 8 horas e 5 minutos. Muito bem, estamos aqui a localidade aí conhecida como Costa Azul, pegando aqui é Juraci, né, Magalhães, se não me engano, essa via aqui. Vamos em direção ali à rótula do Abacaxi. É bastante trânsito, tá bem engarrafado, chovendo bastante na capital baiana, e aí bem engarrafado. Muito bem, pessoal, notícias aí do dia do Flamengo, comentários aí, surpresa, Flamengo ontem, né, bateu o Madureira por 8-0, mas aconteceu algo inesperado, que eu sei que vocês já sabem, mas vamos comentar, que é a demissão do técnico Felipe Luiz. Bem, meus amigos, deixe o seu like, se inscreva no canal, minha pequena gafanhota. Quando você se inscreve no canal, você deixa o like, a plataforma entende que o vídeo é relevante, o vídeo é legal e acaba mandando para outras pessoas. Bem, meus amigos, então aí chegou, né, ao fim, aí pelo menos nesse primeiro momento aí, pode voltar lá no futuro, a técnico Felipe Luiz, né, a passagem dele pelo Flamengo nesse momento. Bom, eu gosto muito do Felipe Luiz, acho que a maior parte da torcida gosta do Felipe Luiz, né? Tem muita gente que não gosta. Eu participo de grupos aqui de Flamengo, vejo o pessoal comentando muito. Tem muita gente que realmente não gosta do técnico, né, reclama. Mas eu gosto do Felipe Luiz. Inclusive, eu, na minha ingenuidade, apesar que, poxa, eu sou Flamengo desde criança, tenho aí 54 anos, foi 55, sou Flamengo aí desde que eu me entendo por gente aí, meus 8 anos, 7 anos, sei lá. Então, eu sempre torci pelo Flamengo, né? E depois a gente vai amadurecendo, vai acompanhando um pouquinho melhor, aí já foi na década de 80, né, de 81 pra cá, aí que a gente vai acompanhando um pouquinho melhor. E o Flamengo sempre foi isso, né, um triturador de técnico. Inclusive um técnico que gostava muito, treinava na época o Júnior, o time de Júnior, né, que antigamente não tinha negócio de sub-20, era o time de Júnior, né? Era o Carlinhos Viola, foi jogador do Flamengo, memorável, né, de muitas conquistas. Depois que pendurou a chuteira, foi ser técnico aí do Júnior, que é maneira de falar sub-20, né? E o Carlinhos tinha passagens muito boas, foi campeão pelo Flamengo, acho que até 92, né? Campeão como técnico do Campeonato Brasileiro. Mas às vezes o Carlinhos também era demitido, depois passava um tempo, era aquele tapa-buraco, aí ficava, daqui a pouco aí se estendia um pouco mais. O Flamengo sempre foi isso, pessoal. E aí hoje de manhã, até minha filha conversando comigo, falou: poxa, pai, o Flamengo é um triturador de técnico. É verdade. Mas a questão com o Felipe Luiz é assim: Xande, o time ia jogando mal e tudo, sim, não vou dizer que não, porque tá aí, perdemos, né, a Recopa, perdemos a Copa Rei, enfim, coisas que eu não deveria ter perdido. Se o Flamengo, por exemplo, tivesse ganho essas duas taças, que eu não vou chamar de campeonato, vou chamar de taça. Se o Flamengo tivesse ganho essas duas taças e tivesse, por exemplo, ficado aí fora da final do Campeonato Carioca, não tava ninguém esquentando. A questão foi que o Flamengo perdeu as duas taças e o pior, jogando mal, né? A Xande ontem ganhou de 8-0, sim, mas são pontos fora da curva, como naquele jogo do Sampaio Corrêa, que foi 7-1, né? E aí depois o Flamengo voltou nada, né? Depois perdeu de 1-0 pro Lanús, depois perdeu, foi de 4, foi 3-2, já ali na prorrogação para o Lanús também, né? Então, meu querido, mas a questão com o Felipe Luiz, ela passa muito por ego, né? Eu já trabalhei com pessoas assim no estilo do BAP, né? Céu, né?
E tem caras no estilo do BAP que eles gostam da perfeição. E ele fala com você uma, duas, vai falar com você a terceira. Te dispensa e contrata outro, né? Mas o Felipe Luiz ainda tem um ponto fora da curva disso daí. Vou falar para vocês. Primeiro, o Felipe Luiz foi um técnico que não era do BAP. O Felipe Luiz é um técnico que vem da gestão Landim, né? Foi quando, em 2024, aquele horroroso do Tite foi demitido. E depois... bom, agora tá bom, vamos ver ele na frente, né? Foi demitido em 2024, aí o Felipe Luiz estava no Sub-20. Subiram o Felipe Luiz, ele aceitou lá um contrato, mas ele pediu um contrato de 1 ano, né, até o final da temporada passada. E aí, mediante aquele sufoco todo que estava o Flamengo, né, estava a risco de perder a Copa do Brasil, que seria o único título lá de 2024, contra o Carioca, né? E aí o que acontece? Fizeram contrato com ele, contrataram, e chega no final do ano, o grupo do Landim perde a eleição, coisa que eles não esperavam. Eles perderam a eleição. Aí entrou o BAP. Mas só que o Felipe Luiz é muito querido pela torcida, né? Aí, jogador do Flamengo, multicampeão, campeão 2019, jogou com o Jorge Jesus. Havia uma expectativa grande de todos ali da torcida, especialmente da torcida, que quando o Felipe Luiz parasse, ia ser o técnico. E Felipe Luiz tinha aprendido muito do Jorge Jesus, ele anotava tudo que o Jorge Jesus dizia. Tinha, claro, essa questão toda, né? E aí, meus amigos, o que aconteceu? Aí o BAP deixou, né, o Felipe Luiz em 2025. Para surpresa do BAP, aí ele contratou o Boto. O Felipe Luiz foi campeão, né, como ele diz, da P toda, ou da quase toda, porque perdeu o Interclubes, o PSG. Mas foi campeão. Momentos altos e baixos, a temporada é longa, 1 ano, daí acontece, todo time acontece, tem um momento alto e baixo, né? Mas foi campeão. E aí veio o problema maior, que aí até então o BAP e o Boto estavam lá aceitando o Felipe Luiz. Qual foi o problema maior, chefe? Foi a questão da renovação. Porque o Felipe Luiz pegou um empresário, que foi seu empresário quando ele era jogador, e colocou esse empresário para poder tocar a renovação. E esse empresário lá foi tocar a renovação, né, como todos sabem, e teve muito imbróglio, teve muito desgaste, né? O desgaste foi muito grande para todos ali, foi um desgaste enorme. E foi, salvo engano, acho que ele renovou quase no dia 31, ou depois da virada do ano. Eu não estou lembrado se chegou a virar o ano. Acho que chegou a virar o ano e não tinha renovado. E aí dizendo que o Felipe Luiz estava pedindo muito e que aumentou assim e tal, não sei o quê. Isso daí eu sei que gerou um desgaste muito grande entre o Felipe Luiz, entre o Boto, entre o BAP, entre a torcida também. A torcida não ficou contente com a situação, e muitos que já não gostavam do Felipe Luiz, aí aflorou ainda mais, né? Já chamava ele de estagiário, que tem uns mané, um bobão aí, né, que fazem essas coisas, né? Esses caras, eu costumo dizer que esses caras parece que eles não jogam não são nem torcedores do Flamengo, eles torcem contra o Flamengo. E aí deu todo esse banho, quer dizer, foi um desgaste muito grande, muito grande. Bom, meus amigos, eu quero, em suma, dizer que eu não concordo com a demissão do Felipe Luiz. Eu acho que deveria continuar, né? E outra coisa, informação, viu? Informação aí quente. Eu estava até pensando, poxa, vem cá, e como é que vai ser a questão da multa do Felipe Luiz, né? Ele renovou e tal, tá no início do contrato dele. Como é que vai ser essa multa? Bom, é aquela questão, né? Às vezes também o olho cresce, o cara se atrapalha. Tem isso também. Ele quer muito ir para a Europa, e a imprensa dizendo que ele ia para a Europa, aquela coisa toda, aquela conversa toda. E aí, resultado, pelo que eu soube, a multa do Felipe Luiz são 3 salários. Havia essa flexibilização justamente
houvesse uma oportunidade para ele poder ir para a Europa. Então, assim, a flexibilização foi de um lado, foi do outro, né? Então, o Flamengo, 3 salários, ficou bem tranquilo para poder demitir, acho que são 9 milhões, salvo engano, de reais. Para mim, é muito dinheiro, mas ali para o Flamengo é pinga, né? É café com leite. Então, aí sim, Xande, e quem deve vir para o lugar do Felipe Luiz? Bom, notícias quentes que estão aí dizendo que é o Leonardo Jardim, mas não tem nada certo, porque eu sei que o Leonardo Jardim ontem, segunda-feira, estava na capital mineira, Belo Horizonte, lá numa festa, sei lá, uma coisa lá com o Pedrinho, BH. E a gente sabe que quem está no Cruzeiro quem é? É o Tite. E o Tite também não está bem no Cruzeiro, ele faz um trabalho pífio, né, como de costume. E aí o que acontece? Eu não arrisco dizer que o Leonardo Jardim vem pro Flamengo, não. Pode ter reviravolta. E aí eu lembro, olha, cuidado. Estão sonhando com o príncipe e vão acordar com o sapo. Que é o sapo? Diniz. Né? Diniz pode pintar do Flamengo, gente. Não se surpreenda. Pode fazer um contrato aí, meia boca com ele, né? Podendo demitir ele assim pagando valores baixos, né? Isso daí pode acontecer. Mas não se surpreendam se o Diniz pintar no Flamengo. Eu estou sendo muito sincero com vocês, né? Então, pessoal, chegando aqui no açaí aqui da Rótula do Abacaxi, quero pedir o seu like, pedir sua inscrição no canal. E dia triste, né? Ah, sim, hoje é alegria, né? O nascimento aí do nosso Zico, no aniversário do Zico, né? Um parabéns ao nosso galinho de Quintino. E aí veio um pouquinho diz assim, mas não pode apagar o brilho do aniversário do Zico. Verdade. Mas só que não tem como a gente comemorar com mais alegria e tudo depois de uma situação dessa, que pra mim foi uma baita de uma canalice do BAP. Com todo respeito ao BAP, quem tem que demitir, ele não demitiu. Quem é, Xande? O Boto. O Boto é o cara que tem que se demitir. Eu vou fazer vídeo sobre isso, eu vou falar sobre isso. Para pagar o que pago pro Boto, para Boto contratar jogador de 42 milhões, 26 milhões de euros, é o seguinte, me contrata, cara. Eu cobro muito menos que o Boto e tenho a certeza que eu vou trazer jogador bem melhor do que o que ele tem dito aí e falando, tá certo? Pessoal, deixa o seu like aí, meu amigo. Se inscreva no canal, meu amigo. Me ajuda aí. Olha aí o Maréia, ó. Maréia. Tempo que eu não vejo. Um abraço. Fui!